Diz assim o texto sagrado: Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 11: disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-nos, peço-te, os teus servos por 10 dias. Quantos dias? Quantos dias? E que se nos deem legumes para comer e água para beber. Amém. Antes de tomar o seu assento, diga essas 3 palavras: feijão, farinha e água. Vai. Mais uma vez. Feijão, farinha e água. Poder sentar. Palavra de gratidão pela vida do pastor presidente, pastor Nelson, líder da Igreja do Senhor Jesus, que está aqui em Porto Velho, bem como presidente da Convenção do Estado de Rondônia. Cumprimentando, saúdo os demais pastores, presidentes de campo aqui presentes. Trago a saudação da Igreja do Senhor Jesus, ali em Guarulhos, igreja em que nós congregamos, pastoreada pelo pastor José Wellington Costa Júnior, onde todas as quartas nós temos o privilégio de nos assentar no culto de doutrina para ouvir o nosso pastor pregar. Eu trago o abraço do pastor para a igreja que aqui está, para esta convenção, pastor Nelson, demais pastores. Deus abençoe pastor Joel Holden, um patrimônio vivo das Assembleias de Deus do estado de Rondônia. Deus abençoe, pastor. Uma alegria. Lembro-me que há uns 13 anos atrás, 13 não, bora 14, né? Uns 14 anos atrás, o número 13 é meio atravessado. Uns 14 anos atrás, eu tinha meus 18 para 19 anos de idade, quando tive o privilégio de, pela primeira vez, pregar e pisar aqui em Rondônia, em Porto Velho. Ministramos ali no setor 20, na época pastor Leôncio, e foi uma experiência que eu jamais irei esquecer, pois a partir dali iniciou-se um novo tempo na minha vida e no meu ministério. Deus abençoe de uma forma especial a Igreja do Senhor Jesus aqui em Porto Velho. Pastor André Luiz, Deus abençoe. Estivemos em Ariquemes alguns meses atrás. Mais de 50 vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus. E eu vi ali um verdadeiro avivamento. Aproximadamente 12.000 pessoas, durante 2 horas, em praça pública, sentada, cultuando e ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a igreja em Ariquemes. Também, pastor Ari, os preletores desse evento, confesso que gostaria muito de ficar para ouvi-lo essa tarde. Sei que Deus tem coisas grandes para fazer. Porém, hoje à noite,
temos compromisso ali em Cuiabá, estaremos viajando agora à tarde, mas que Deus continue abençoando o pastor Ari. Eu tenho alguns livros que Deus nos deu graça para escrever. Eu tenho o livro O Discurso de Pedro, uma análise homilética do sermão que ganhou 3.000 almas. São segredos do pregador e da pregação que ganhou 3.000 almas para Jesus, e como aplicar esses segredos quando você for pregar. Ainda sobre pregação, tem o livro A Pregação de Jonas, uma análise do sermão mais breve da história. A pregação de Jonas não foi de 5 minutos. A pregação de Jonas foi de apenas 5 palavras. Jonas não queria que alguém se convertesse, mas a Bíblia diz que a cidade inteira se converteu. Às vezes a gente prega e quer que todos se convertam e ninguém se converte. Jonas pregou, não queria que ninguém se convertesse e todo mundo se converteu. Porque o pregador não administra o resultado da sua pregação. O pregador prega e é Deus quem cuida do resultado. Trago a saudação da minha esposa e um livro que juntamente com ela escrevi, Marta ou Maria, por que escolher uma, se você pode ser o melhor das duas? Aqui você vai aprender a servir como Marta e a adorar como Maria. A nossa banca está ali do lado da tenda da CPAD. Você leva um livro por R$20 e 3 livros por 50. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor Deus? Diga amém. O texto que nós fizemos menção está inserido no livro profético de Daniel e está contextualizado com o exílio babilônico. Por volta do ano 606 a.C., o Egito e a Síria guerreavam entre si. E enquanto a guerra enfraquecia essas duas nações, a Babilônia se fortaleceu, tornou-se a nação mais poderosa da época, a senhora do universo, pelo que Deus entregou todos os reis da terra nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o texto sagrado diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor e sitiou a cidade de Jerusalém e levou para a terra de Sinar os utensílios da casa do Senhor e os colocou na casa do seu Deus. E o texto sagrado diz que Nabucodonosor ordenou que Aspenaz trouxessem alguns jovens de Jerusalém para a Babilônia, a fim de que esses jovens servissem como eunucos no palácio real. Esses jovens deveriam ter qualidades sociais da linhagem real, como também dos nobres. Esses jovens deveriam ter qualidades físicas sem nenhum defeito, de boa aparência. Esses jovens deveriam ter qualidades intelectuais, instruídos em sabedoria,
doutos em ciência e versados no conhecimento. Não obstante as qualidades sociais, físicas e intelectuais, o rei exigiu que esses jovens tivessem qualidades morais, competentes, honestos, para assistirem no palácio do rei. E a estes jovens deveria ser ensinada a língua dos caldeus, o sumério, o acádio e o aramaico, bem como a cultura dos caldeus, a astrologia, a astronomia, magia, feitiçaria e ciência da adivinhação. Durante 3 anos, estudariam essas línguas e matérias na Universidade Babilônica, ao cabo dos quais passariam por uma prova oral diante do rei, e se tirassem 10, assistiriam no palácio real. E o texto diz que o rei também determinou a merenda escolar, a ração diária para esses jovens na universidade. Número 1, carne sacrificada aos ídolos. Número 2, vinho oferecido aos deuses. Seus nomes também foram trocados de nomes judeus para nomes babilônicos. Daniel recebe o nome de Beltesazar. Hananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. A ideia do rei é que pouco a pouco esses jovens de 14, 16, 17 anos de idade, no máximo 22, a idade de Daniel, pouco a pouco fossem perdendo a identidade de judeu e se tornassem cada vez mais parecido com os babilônicos, em sua língua, em seus usos e em seus costumes. Mas a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar. Vou repetir. A Bíblia diz que diante dessa parafernália, nesse ambiente altamente contagioso, Daniel, um jovem, não era um obreiro, não era um homem formado, era um jovem de no máximo 22 anos de idade, decidiu firmemente não se contaminar. A primeira lição que o jovem Daniel nos dá é que santificação é uma questão de decisão. Pastor, mas a carne é fraca. Decida. Mas eu não aguento. Decida. Santificação é uma questão de decisão.
O que você chama de fraqueza, a Bíblia chama de iniquidade. Se Daniel decidiu, você também pode decidir. Decidiu como? A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente, porque não basta decidir, irmão Júlio, tem que decidir firmemente. A insistência é a arma de Satanás para derrubar quem está em pé. Pela insistência ele derrubou Eva, pela insistência derrubou Adão, pela insistência derrubou Sansão, pela insistência tentou derrubar José, pela insistência tentou derrubar Jesus. Porém Daniel decidiu, mais do que decidiu, ele decidiu firmemente. Quem decide, mas não decide firmemente, diz não pela manhã, talvez pela tarde, e sim à noite. Mas Deus está te dando esta manhã firmeza. E não importa quantas vezes o diabo, o Sambalate, o Tobias te enviará o mesmo recado, você dará a eles a mesma resposta. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Decida, mas decida com firmeza, sem recaída, sem tropeços, sem vacilos. Decida ser fiel, decida ser santo, mas decida firmemente. Decidiu firmemente o que? O texto diz que Daniel decidiu, pastor Rodrigo, firmemente o que? Não. Diga forte, não. Esta é a resposta. Quer vencer o pecado? Quer vencer as suas chamadas fraquezas? Quer vencer as tentações? É simples, diga não. Quando o pecado bater a porta, diga não. Quando a mensagem no WhatsApp chegar, diga não. Quando a proposta no Instagram chegar, diga não. Não tem conversa, não tem talvez, não tem amizade, não tem brincadeira, diga não. Sabe como foi que Jesus venceu Satanás? Ele venceu dizendo não. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não. Lança-te daqui abaixo. Não. Se prostra, me adora, que eu te dou. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem a resposta. Diga não. E se o primeiro não der certo, se o segundo não der certo, e se o terceiro não der certo, diga: sai, Satanás. Sai, Satanás. Porque quem tenta te tirar do propósito não é outra coisa, é Satanás.
Ah, mas a minha amiga vai ficar chateada. Diga: sai, Satanás. Mas ela vai me excluir. Deixa excluir. Diga: sai, Satanás. Mas vai te fazer a amizade comigo. Deixa desfazer. Diga: sai, Satanás. Eu decidi, não vou me contaminar. Se no não correr, no sai, Satanás, vai ter que correr. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Número 1, Daniel e os seus amigos decidiram não contaminar o seu espírito. Diga: eu não vou contaminar o meu espírito. No capítulo 3, o rei levanta uma estátua, 60 côvados de altura, primeiro meia, 6 côvados de largura, segundo meia. Deveria ser adorada ao toque de 6 instrumentos, terceiro meia. O número 6 é o número do homem. Esse culto aqui é o culto ao homem. O 6 da altura, o 6 da largura e o 6 da quantidade dos instrumentos forma o número 666. O número 600 era o número da deusa Ishtar. O número 60 era o número do deus Bel. O número 6 era o número do deus Marduk. Aquele culto era o culto aos ídolos da Babilônia. O deus Bel, no Novo Testamento, é conhecido como Belzebu, o maioral dos demônios. Marduk era um deus que tinha corpo de homem, rosto de leão e 4 asas. E era chamado de querubim, era o próprio Satanás. Aquele culto era o culto ao homem, era o culto aos ídolos, sobretudo era o culto a Satanás. E o rei disse: quando ouvires a música da Babilônia, todo homem, nação e língua se prostra e adore ao homem, aos ídolos e ao diabo. O que o rei não sabia é que jovem crente não adora homem, jovem crente não adora ídolos e nem tampouco a Satanás. Crente só adora ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito de Deus. Quantos podem dar 10 segundos de glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo? Não iremos dividir a nossa adoração. Ou é Deus ou é Baal, ou é trevas ou é luz, ou é céu ou inferno. Quem adora? Daniel e os seus amigos decidiram firmemente não contaminar a sua alma, não contaminar a sua mente. Ei, esses jovens passaram 3 anos sendo obrigados a estudar astrologia, astronomia, magia, feitiçaria e ciência da adivinhação. 3 anos. Ao cabo de 3 anos, fizeram uma prova
E sabe qual foi a nota de Daniel? 10. Prova de astrologia, 10. Astronomia, 10. Magia, 10. Ciência da adivinhação, 10. O rei olhou e disse: esses aí estão formados. Esses aí são esquerdopatas, formados na faculdade babilônica. Saíram com a cabeça quadradinha. Magia, nota 10. Astrologia, tiraram 10. Ciência da adivinhação, 10. Pronto, são meus. Formei a cabeça deles, contaminei a mente e o coração deles. Ah, é? Capítulo 2. O rei tem um sonho, e ele chama os magos, os adivinhos, os catimbozeiros da Babilônia, e diz: sonhei, e eu quero saber o significado do sonho. Os adivinhos disseram: rei, conte-nos o sonho, e daremos a interpretação. Por quê? Porque na universidade da Babilônia eles aprenderam a interpretar sonhos. Como? Matava-se um boi, arrancava o fígado do boi, jogava o fígado para cima. O formato que caía o fígado do boi, eles consultavam o dicionário de sonhos, e com base no formato do fígado do boi que caiu e dos desenhos de fígado de boi que tinha no dicionário, eles interpretavam o sonho. Por isso disseram: conta o sonho. A gente mata o boi, arranca o fígado, joga para cima, compara com o dicionário e te diz o significado. Aí o rei diz: aí fica fácil. Vocês não são adivinhos? Não estudaram magia, adivinhação? Me diz vocês, qual foi o meu sonho? Os magos disseram: oh, rei, isso é impossível. É impossível? É. Então manda matar todos os sábios da Babilônia. Ei, todos aqueles que tinham o diploma da faculdade dos caldeus deveriam ser mortos. Quando Arioque vai buscar Daniel para ser morto, Daniel disse: me leva na sala do rei. Oh, rei, esta noite tiveste um sonho. Nem magos, nem sábios, nem astrólogos, nem astrônomos, nem adivinhos, nem macumbeiros, nem pai de santo souberam te contar qual foi o sonho, mas há um Deus no céu. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Me dê algumas horas e eu te conto o sonho e a interpretação. O que Daniel foi fazer? Ele foi para a biblioteca da universidade? Não. Ele foi consultar os livros? Não. Ele foi matar um boi, arrancar o fígado? Não. Ele foi para o dicionário dos caldeus? Não. A Bíblia diz que Daniel foi orar. Estudei, tirei 10, mas a minha cabeça não mudou. Eu ainda creio que quem revela é Deus. Não permita
que a mídia, que os professores de esquerda e que as faculdades aparelhadas contamine a sua mente. Macho é macho, fêmea é fêmea, aborto é assassinato, drogas é ilegal. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Naramandore calabaio, neremarachai. Esse pensamento entrou nas instituições públicas. Esses pensamentos entrou nas repartições públicas do Estado, do governo federal ao longo desses anos. Está tudo aparelhado. Entrou nas escolas, entrou nas faculdades, entrou nas universidades, mas não vai entrar na igreja. Na igreja não entra, no madeirão não entra, no altar não entra. Diga: eu não vou contaminar a minha mente. Daniel foi orar, e na oração Deus lhe revelou o sonho. Terceiro, Daniel decidiu firmemente não contaminar o seu corpo. Porque o nosso espírito, a nossa alma e também os nossos corpos devem ser preservados, santos e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Porque quando a trombeta tocar, Jesus não vai levar só o seu espírito, Ele não vai levar só a sua alma, Ele também vai levar o seu corpo. Seremos transformados em um corpo de glória. Aí um dia eu dava uma aula de escola bíblica dominical. Aí um aluno levantou o dedo e disse: pastor, quando a trombeta tocar, a roupa vai ou a roupa fica? Eu disse: como é que é a pergunta? Ele disse: pastor, eu quero saber se a roupa vai ou se a roupa fica, porque o corpo sobe. E como é que fica a roupa? Vai ou fica? Eu olhei para ele, cocei a cabeça e disse: a roupa fica. Eu disse: como assim a roupa fica? Eu quero é base bíblica. Eu disse: lá vai. Lembra quando Elias foi arrebatado? Elias subiu, mas a roupa dele ficou. Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Aí ele arregalou os olhos e disse: pastor, se a roupa fica, como é então que a gente sobe? Eu disse: o corpo glorificado já vem com acessório: vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas, vestes brancas. Teu corpo não é vitrine, igreja não é passarela. Santidade é de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Daniel disse: eu não vou contaminar
o meu corpo. Em outras palavras, Daniel está dizendo: e prepara para abrir a boca, encher o pulmão e dar o maior glória. Porque, pastor, eu estou falando de um jovem que está desafiando um sistema, que está desafiando um império, que está desafiando a ordem do rei mais poderoso da terra, mas que vai contra os princípios da palavra de Deus. Tem que obedecer o Estado? Tem que obedecer o governo? Tem, mas só até o limite da palavra de Deus. Entre o decreto do homem e a palavra de Deus, eu não abro mão da palavra de Deus. Pode rolar a cabeça, pode prender, pode calar a igreja. Quero ver calar o espírito dentro da igreja. Daniel está dizendo assim, ó. Pode mudar a cidade, pode mudar a língua, pode mudar os livros, as matérias, pode mudar o cardápio, pode até mudar meu nome, mas o meu caráter ninguém muda, os meus valores ninguém altera, os meus princípios são inegociáveis. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia, eu sou de Jerusalém. Eremaio, Shelby. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê na palavra. Daniel decidiu não contaminar seu espírito, não contaminar sua alma e não contaminar o seu corpo. E ele disse a Aspenaz, chefe, o chefe dos eunucos, permita-me não me assentar nessa mesa. Olha a resposta de Aspenaz. Redobre atenção. Daniel, eu até queria, entendo e compreendo, sua religião não permite. O problema é que se você não comer nessa mesa, o seu rosto vai ficar mais feio, mais abatido do que os outros jovens que comem da mesa. Aí o rei vai ver que vocês estão mais abatidos, o vosso rosto, e a minha cabeça vai rolar. O que Aspenaz não sabia é que santidade traz felicidade. E a Bíblia diz que a alegria do coração faz o que com o rosto? Eles iam ficar era mais bonitos, porque você não precisa imitar o mundo para ser bonita. Você não precisa se adequar ao mundo para ser formoso. Você tem o espírito da alegria do Deus na sua vida, e a alegria do coração aformoseia o seu rosto. Fala com o cozinheiro-chefe
Aí Daniel chega para o cozinheiro-chefe e diz: experimenta os teus servos 10 dias. Quantos dias? Mais forte. Quantos dias? 10 dias. Que nos dê legumes para comer. Gostei desse glória a Deus. E água para beber. O chefe experimentou. E ao cabo dos 10 dias, eles estavam mais bonitos, mais formosos, mais fortes e robustos do que todos os jovens da Babilônia. Pelo que o chefe da cozinha tirou deles a picanha, a Coca-Cola, e por 3 anos lhes deu legumes para comer e água para beber. Diga forte, legumes. Diga forte, água. A palavra legumes aqui no hebraico é zeraon. Sabe o que significa? Grãos de leguminosas. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o texto sugere 2 tipos de grãos de leguminosas. Número 1, feijão. Número 2, ervilha. E conforme o costume da época, a ervilha era triturada até virar pó, até virar uma farinha de ervilha. De maneira, senhoras, de natureza, queridos, que esses 3 jovens passaram 3 anos comendo feijão, farinha e água. Gosta? 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 O problema é que eles estão sentindo o cheiro de picanha. Aquela gordurinha suculenta. Eles olham para a mesa do lado e tem alguém bebendo vinho e comendo carne. Mas eles estão na base do feijão misturado com farinha e bebendo água. É disto que a minha geração precisa. Não a dos senhores aqui. A geração dos senhores é um exemplo para nós. A geração do pastor Nelson, do pastor Joel Holden, é um exemplo. Aquela geração comia feijão com farinha. Mas a minha geração é a geração da picanha. É a geração do McLanche. É a geração do Burger King. É a geração da Coca-Cola, da Pepsi Cola. Eu estou pregando em parábola. Alguém está entendendo? A minha geração precisa voltar a comer feijão com farinha. Feijão contém ferro. Ferro na Bíblia representa poder. Farinha fala de pó. Pó na Bíblia fala de humildade. Água fala de limpeza. E limpeza fala da palavra. A minha geração precisa
de poder, humildade e palavra. Pensa numa geração fraca de poder. Estou falando da minha geração. É a geração dos likes. É a geração das redes. É a geração que fica 4 horas no celular, mas não ora por 10 minutos. 1 hora de mensagem é muita coisa para ele, não aguenta. É a geração que esquece a Bíblia, mas não esquece o iPhone. Oh, geração fraca de poder. Tem talento, mas não tem poder. Prega bem, mas não tem poder. Tem oratória, mas não tem poder. Tem tecnologia, mas não tem poder. Mas aqui em Porto Velho e no estado de Rondônia, Deus vai levantar uma geração cheia do poder. Aquela geração não tinha iPhone. A gente tem. Aquela geração não tinha terabytes. Tecnologia digital. A gente tem. Aquela geração não tinha som bom. Mesa digital. A gente tem. Aquela geração não tinha ouro, não tinha prata, mas quando pegava na mão do paralítico, ele saía pulando dentro da igreja. Aquela geração não sabia grego, não sabia aramaico, não sabia hebraico. Não estou falando contra, eu também sei. Quando preciso, evito, mas também uso para aprofundar o texto, para aplicar melhor. Aquela geração não tinha isso, mas quando abri em João 3,16, a glória descia, o pecador chorava, se arrependia. Agora é a geração do grego, do hebraico, do latim. Aí fica latindo em cima do púlpito. E ninguém entende nada. Porque falta feijão. Falta poder. Mas aqui ainda tem uma geração que tem poder. Que não abre mão do poder. Quem crê que Deus está levantando jovens que vão pregar com autoridade e com poder, que vão cantar com poder, que vão orar com poder. Os paralíticos voltarão a andar, os cegos voltarão a enxergar, os surdos voltarão a ouvir, porque Deus está levantando uma geração que ainda come feijão, uma geração cheia do poder. Ele disse: eis que vos dou poder. No dia de Pentecostes, preguei ontem, os discípulos não receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo eles já tinham. Quando Jesus soprou sobre eles, em João 21 diz: recebei o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles não receberam o Espírito Santo, eles receberam o poder do Espírito Santo.
Porque tem gente que tem a pessoa do Espírito Santo, mas não tem o poder do Espírito Santo. Jesus não quer te dar só a pessoa, Ele quer te encher do poder do Espírito de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Se você puder, aí embaixo, coloque a mão no ombro de alguém. Parece um gesto insignificante, mas impor as mãos sobre alguém na Bíblia, tanto no Velho quanto no Antigo, no Novo Testamento, significa transferência de poder. Vou repetir isso aqui. Impor as mãos sobre alguém significa na Bíblia transferência de poder, transferência de unção, transferência de autoridade. Receba o que eu estou recebendo esta manhã e transmita para ele agora. Eu vou te dar 10 segundos para você transferir poder. Transferir poder, transferir poder, transferir poder, transferir poder. No dia de Pentecostes, a promessa não era para os 120. No capítulo 1, Jesus não prometeu que ia batizar 120. Ele prometeu que ia batizar os discípulos. Então a promessa é para os discípulos, o poder é para os discípulos, a língua é para os discípulos. Só que cada um levou 10. Cada um levou 10. Cada um levou 10. Pedro olhou para João e disse: tu vai, eu vou, mas não vou sozinho. Vou levar os filhos, vou levar as filhas, vou levar os jovens, vou levar os velhos, vou levar os servos, vou levar as servas, e todos serão cheios, 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 cheios. Levante a mão. Na tua vida tem unção para encher pelo menos 10, 10, 10, 10, 10. Bate no peito e diga: eu tenho unção para repartir pelo menos com 10. Feijão fala de poder. Só que não basta comer feijão, tem que misturar com farinha. Alguém já entendeu? Alguém já entendeu ali, ó? Aqui no altar, alguém também já entendeu a mensagem? Não adianta ter poder se não tem humildade. Não adianta pregar bem se não tem humildade. Não adianta cantar bem se não tem humildade. Não adianta ter talento se não tem humildade. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode levantar paralítico, fazer braço crescer, perna esticar. Quem não é humilde não é homem de Deus. É por isso que muitos caíram, porque até tinham poder, mas não tinham humildade. Quer ter um ministério longo, eficaz, voo de cruzeiro? Tenha humildade. Feijão, poder. Farinha,
humildade. Eu estou pregando para a gente aqui que Deus vai abençoar, exaltar e usar com muito poder. Mas pelo amor de Deus, não deixa o sucesso subir para a cabeça. Você não é melhor do que ninguém. Aqui é todo mundo igual. Se tirar a cruz, não sobra ninguém para contar a história. Somos todos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Poder, humildade. Humildade e poder. Só que a dieta de Daniel em Babilônia ainda tem um terceiro elemento. Número 1, feijão. Número 2, farinha. Número 3, água. A Bíblia diz: lava-nos com a água da tua palavra. Só que essa água aqui não é para tomar banho. Essa água é para beber. Porque a água do chuveiro lava por fora. A água da palavra lava por dentro. É disto que a minha geração precisa: feijão, farinha e água. Traduzindo: poder, humildade e palavra. Essa geração está com uma mania de santificar pecado. Como? É só dizer que é gospel. É só falar que é gospel, que não é mais pecado, que aí pode. Balada, gospel. Boate, gospel. Carnaval, gospel. Night, gospel. Festa junina, só que é gospel. É pecado, só que é pecado gospel, então pode. Daqui a pouco vai ter o inferno gospel, para colocar crente que não gosta da palavra. O que enche igreja é a palavra. O que segura jovem é a palavra. O que purifica o teu caminho não é YouTube, não é coach, é a palavra. Quem trouxe? Fica em pé dando glória a Deus. Palavra. Receba o poder da palavra. Sinta o peso da palavra. Eu não perdi o controle, não. Cadê os cantores?
poder, humildade e palavra. Cadê a geração da escola dominical? Cadê a geração do culto de doutrina? Cadê a geração da escola bíblica? Cadê o teu devocional? Em vez de você acordar e já ligar o celular, primeiro dobra o joelho, ora a Deus, abre a palavra e o teu dia será abençoado. De que maneira purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. No meu coração guardei para não pecar contra ti a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Purifica-os na verdade. O que é a verdade? É a tua palavra. Para finalizar, ao cabo de 3 anos comendo feijão, farinha e bebendo água, porque se não tiver água não desce. Pode ter feijão, pode ter farinha, mas só desce se tiver água. Tem culto aí que tem tudo, só não tem palavra. Tem show, só não tem palavra. Tem artista, só não tem palavra. Aqui não, aqui tem palavra. Não, eu vou para aquela igreja porque lá tem poder, lá tem milagre, lá tem profecia, lá tem revelação. Mas aqui tem palavra. E a palavra cura, a palavra revela, a palavra cura, a palavra santifica. 3 anos. O rei lhes fez perguntas e os achou. Sabe quantas vezes mais bonitos, sabe quantas vezes mais fortes, e sabe quantas vezes mais sábios? 10 vezes. Para tu soltar teu glória. Quantos dias eles pediram para ser experimentado? Quantos dias? E quantas vezes Deus os abençoou? Porque a medida da tua fé será a medida da tua bênção. A medida da tua fé será a medida do teu milagre. Eu estou pregando para alguém aqui que faz parte da minha geração, mas você não quer uma vida apática, vazia. Você quer uma vida cheia do poder. Sai do seu lugar e corre aqui na frente. Pastor, eu quero sair daqui para o culto da tarde, cheio do poder, nadando no poder, revestido de poder. Você que não fala em línguas, vem na frente receber poder. Você que há muito tempo não fala em mistério, vem na frente receber poder. Você que prega, vem para você pregar com mais poder, cantar com mais poder, orar com mais poder. Dentro de 5 minutos